Amém? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui reunidos no templo da Igreja Batista Nacional Monte Calvário, aqui em Pernambuco, Salvador, nesta noite de domingo, no dia 30 de novembro de 2025, mais conhecido como o último dia do mês de novembro do ano de 2025. Dezembro batendo aí a porta, amanhã, se assim Deus permitir, passaremos a viver o mês de dezembro de 2025, um mês onde muitas pessoas fazem as suas festas e nós devemos fazer também as festas com a família, louvando a Deus, aproveitando o momento de férias das crianças, acreditando que as crianças também estudaram o ano inteiro e que são merecidas as suas férias e que devem, juntamente com seus pais, passar um momento de gozo, passar um momento de alegria. Aqueles que podem fazer as suas viagens com diversão, com animação, e aqueles que trabalham, trabalhem com alegria. Amém? Você que está nos acompanhando aí por esta ferramenta que é a internet, aqui pelo Facebook ao vivo, e depois gravado aí no Instagram e no YouTube, você também possa ser abençoado por Deus nesta noite. Certamente Deus tem uma palavra para os nossos corações e nós queremos aquele 1, 2, 3 para a glória do Senhor. O povo daqui do templo vai dar um glória a Deus no número 3. Vocês querem ouvir? Vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Deus! Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 14. Nós vamos ler, estudar um pouquinho e ver o que Deus tem para falar conosco através dessa parábola. A parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Versículo 9 diz assim: Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. Em outras traduções pode estar escrito republicano. O fariseu, em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Assim disse o Senhor, que este foi justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Acompanhe comigo 30 segundos de oração para que Deus possa falar poderosamente aos nossos corações. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, porque nós estamos diante da Tua palavra. E se é a Tua palavra, fala o Senhor e não eu. Fala a Tua igreja que está aqui conosco, esses irmãos que estão sentados aqui, ouvindo a Tua palavra, e fala também, Deus, com quem está do outro lado, através desse instrumento que é a internet. Fala com autoridade aos nossos corações, acrescenta fé, meu Deus, desfazendo toda a incredulidade, desfazendo tudo aquilo que o inimigo, porventura, tenha plantado nos corações. Nos ajude, Senhor, nós suplicamos o Teu favor, pela Tua infinita misericórdia. Assim faz no nosso meio. Pedimos e já Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.
Queridos, é um assunto muito delicado, embora seja um texto muito conhecido no meio do povo cristão. Essa parábola, Jesus ele conta, e essa parábola tem um endereço. Jesus faz um encaminhamento profundamente para quem de direito para essa parábola. Ele começa dizendo assim no versículo 9: Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Nós vivemos em uma sociedade onde nós, costumeiramente, quando nós pregamos o Evangelho de cruz, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação, o Evangelho que mostra apenas dois caminhos, o céu e o inferno, o Evangelho que mostra dois senhores, Deus, o nosso Senhor e Salvador, através da pessoa de Jesus Cristo, e Mamon, que é o dinheiro, que são as posses, que são as riquezas. A Bíblia chama esses dois de senhores. Nem o diabo é chamado de senhor, mas o dinheiro, ele é caracterizado com o seu senhorio, porque tem o poder de prender pessoas. E muitas vezes, costumeiramente, como eu falei no início, nós que estamos pregando o Evangelho de salvação, ao anunciarmos o Evangelho de Cristo, nós ouvimos muitas pessoas exalarem essa oratória dizendo que eu não preciso de Jesus. Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não faço mal a ninguém. Por que eu preciso de salvação? E é algo que nós devemos pensar, porque tais pessoas eram endereçadas para essa parábola. Jesus conta essa parábola mencionando a essas pessoas que confiavam em si próprio, que confiavam no seu intelecto, que confiavam no poderio da sua intelectualidade, da sua inteligência, da sabedoria humana, aonde, entendendo essas pessoas que fazem tudo correto e se acham na condição de que não precisam de Jesus. Quando essa parábola é contada, ele faz uma diferenciação entre dois homens, um fariseu e um cobrador de impostos, ou um republicano, a depender como esteja na tradução da sua Bíblia. O fariseu era aquele homem religioso, aquele homem que se opunha aos saduceus por questão da ressurreição. Uns acreditavam na ressurreição, outros não, mas os fariseus eram homens religiosos, homens que haviam a sua vida dedicada a fazer grandes orações, orações com palavras eloquentes, se mostrando na religiosidade. E isso muitas vezes nós percebemos nos dias de hoje. Sem querer julgar as pessoas, mas a Bíblia nos dá respaldo para julgar as atitudes, e nós percebemos que muitas pessoas têm uma vida voltada para a sua religiosidade. E os fariseus, eles viviam assim. Os fariseus faziam orações em praças públicas. Os fariseus, eles sentavam nas primeiras fileiras das sinagogas. Os fariseus apresentavam uma eloquência na hora de orar, na hora de tecer, de ler a Torá, na hora de apresentar uma leitura. Ele lia muitos escritos de Isaías e de Jeremias, mas o próprio Isaías escreve que o povo honrava a Deus com os lábios, mas o seu coração estava distante do Senhor. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 15, ele repete essa citação, falando justamente com os fariseus. Porque os fariseus faziam eloquências nas suas orações e iam de encontro aos ensinos de Jesus, a ponto deles dizerem a Jesus que eles tinham por Abraão como pai. E disse Jesus, não eu, que eles tinham por pai o diabo. Veja que como Jesus tratava o farisaísmo. Veja como Jesus tratava essas pessoas que eram hipócritas, essas pessoas que tinham o costume
de construir uma narração religiosa de que estava tudo bem, tudo tranquilo, mas que na verdade a sua vida não era xerox daquilo que ele tanto falava. Enquanto que nesta parábola, o fariseu de pé, ele orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Olha só o conteúdo da oração do fariseu. Ele já está se colocando numa classe superior a todos os demais homens. Ele disse: eu não sou como esses homens ladrões, injustos e adúlteros, e nem ainda como este cobrador de impostos. Quem eram os cobradores de impostos? Eram pessoas da própria nação de Israel, que o Império Romano cadastrava para que os impostos fossem cobrados dos trabalhadores através da agricultura, da plantação, de criação de gado, de ovelha, e eram costumeiros. Nesta época, os cobradores de impostos roubavam mesmo. A Bíblia diz isso, que eles roubavam mesmo. Então eles eram tidos como ladrões. Eles eram tidos como pessoas que estavam, embora estivessem trabalhando para o império de um governo que tinha o seu poderio sobre aquela nação, mas eram pessoas que faziam coisas erradas. Pessoas que faziam coisas erradas declaradamente, mas que ninguém dizia nada contra eles. E aí agora, opondo-se ao republicano, ao cobrador de impostos, está aquele fariseu, se dizendo um homem religioso, se dizendo um homem que não deveria ser comparado ao cobrador de impostos, porque era declaradamente alguém que fazia um trabalho sujo. Nós queremos pegar esse texto e trazer para os dias de hoje. Quem sou eu, quem é você nesse contexto? Que lado nós estamos aqui? Eu e você podemos estar de um lado ou do outro. O que a Bíblia me ensina é que a nossa diferença, a nossa instrumentabilidade que Deus tem nos dado para fazer as coisas que agradam ao Senhor depende muito da nossa motivação. Os fariseus estavam fazendo as coisas ali de uma maneira religiosa, até no contexto de que estava tudo certo. Mas a motivação não era correta. A motivação era simplesmente para aparecer. A motivação era simplesmente para que ele, o fariseu, fosse visto, fosse ovacionado, fosse talvez aplaudido, fosse talvez reconhecido como um tal religioso. E o que a Bíblia me chama a atenção é que enquanto o fariseu buscava esses aplausos, mesmo estando errado, o republicano, que era cobrador de impostos, assumidamente um ladrão, ele diz que pedia, na sua oração, pedia a Deus misericórdia. Ele fazia coisas erradas, mas estava com seu coração motivado a fazer o que era certo. Eu quero trazer essa história para nós, nos dias de hoje. Que nós, muitas vezes, nos preocupamos como pessoas que trabalham em cima do legalismo. O legalismo trabalha naquilo que é externo, naquilo que está se vendo. A Bíblia diz, no livro de 2 Crônicas, capítulo 25, que o rei Amazias fazia tudo o que era reto diante de Deus. Olha que conceito que a Bíblia dá de um homem que era rei. Um homem que foi chamado por Deus para dirigir uma nação. A Bíblia diz que o rei Amazias fazia tudo o que era correto diante de Deus. Talvez eu e você estejamos numa condição igual a de Amazias. Mas o texto, lá em 2 Crônicas, capítulo 25, vai dizer que enquanto ele fazia tudo o que era correto, a Bíblia diz que o seu coração não estava em Deus. E aí, até que ponto vale a pena a gente fazer aquilo que é correto? E que o nosso coração, a nossa alma, o centro das nossas emoções, não esteja em Deus.
Nessa noite, Deus está fazendo um convite a mim e a você, trazendo à luz da sua própria palavra, esse contexto aqui, desse texto dessa parábola, onde ele apresenta dois homens com motivações diferentes. Repare que a Bíblia vai dizer no versículo 10: dois homens subiram ao templo para orar. Os dois subiram com o mesmo motivo. Os dois sobem com a mesma, com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo. Eles dois subiram para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. Os dois estavam no mesmo ambiente. Os dois estavam no mesmo lugar. Hoje, nós podemos estar dentro da igreja, nós podemos também estar fora da igreja, e como muita gente hoje não quer congregar, se diz que pode ser crente fora do templo, porque a Bíblia diz no Salmo 27, versículo 4, que é a ordem de Deus para que nós venhamos aprender no templo. Então é necessário congregar. O apóstolo Paulo também fala isso na carta de Efésios, na carta aos Coríntios, e o autor da carta aos Hebreus também diz que é costume de muitos deixarem de congregar. Então a Bíblia dá uma alfinetada nas pessoas que não querem congregar. Para você que está me ouvindo, quem sabe essa noite é a oportunidade de você estar fazendo uma reflexão e, quem sabe, você voltar para a sua própria igreja, de onde você congregava, de onde você tinha costume de ler a palavra, de ouvir a palavra, o seu pastor, a pessoa que estava te discipulando. Muitas vezes, por uma atitude ou outra, muitas pessoas saem da igreja e diz que não quer congregar mais em igreja nenhuma. Toda vez que alguém fala para mim que não vai congregar em alguma igreja porque A, B ou C tratou mal, eu procuro saber dessa pessoa se ela já foi algum dia em alguma padaria, ou em algum açougue, ou alguma farmácia, que o padeiro, o açougueiro, o farmacêutico, o balconista tratou a mim e a você mal. Quantos balconistas podem nos tratar mal? Um padeiro pode me tratar mal. O que é que eu posso fazer? Eu vou deixar de comer pão? Eu não deixo de comer pão. Então, quando alguém, porventura, pode ser a sua percepção de que alguém te tratou mal, mas alguém porventura te tratou mal, que culpa Jesus Cristo tem de não mais receber a tua adoração? Portanto, você que está na internet aqui, você que está através desse canal, quem sabe Deus está te chamando a você voltar à tua igreja. Volte a congregar. Deus, Ele não rasgou os planos que tem para a sua vida. Voltando aqui ao texto, os dois estavam subindo com o mesmo objetivo. Os dois estavam juntos, mas a motivação estava errada. Um estava querendo se auto-posicionar, qualificar, receber aplausos. A Bíblia diz que aquele que é vaidoso, aquele que é arrogante, que é presunçoso, precede a queda. Logo após vai vir a queda. A Bíblia diz também que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. E quando nós olhamos para essa situação, o propósito sendo deles dois iguais, o ambiente igual, mas a motivação era diferente. O coração do fariseu estava longe do Senhor. O coração do fariseu, por ser uma pessoa religiosa, e quantas vezes nós ouvimos de pessoas: eu não preciso de igreja, eu não preciso do evangelho, eu já tenho a minha religião, eu já tenho em quem eu confio. Quando Jesus prega a sua palavra, Ele prega o evangelho de salvação. O evangelho aonde não depende se você tem dinheiro, muito ou pouco, ou se você não tem nada. Independe da sua cor de pele, independe da sua classe social, independe
da onde você nasceu. O que ele está falando é de vida. Vida de pessoas que se autoqualificam, e a televisão tem uma importância nisso, que vai ajudar a formar uma opinião contrária à palavra de Deus. A televisão tem uma opinião que vai fazer com que mensagens subliminares cheguem aos corações das pessoas que andam desocupadas de não serem preenchidas pelo Espírito de Deus, acumularem informações de que ele não precisa de ninguém. Ele não precisa de ninguém, enquanto que a Bíblia diz que eu preciso do meu irmão precisa de mim, nós somos um corpo e o cabeça desse corpo é Jesus Cristo. Nós precisamos andar em comunhão, nós precisamos andar louvando a Deus, para que Deus, através dele sendo o cabeça do corpo, que é a igreja, nós possamos aprender cada vez mais nesta caminhada. Mas a Bíblia, voltando ao texto, a Bíblia diz que quando os dois estavam subindo, um direciona a sua oração para a sua presunção, que é o fariseu. O outro diz: tem misericórdia de mim. Quando a oração do publicano, a oração do cobrador de impostos é direcionada para que Deus abra uma janela de misericórdia, essa oração é que eu e você temos que fazer todos os dias em relação às nossas vidas. Nós somos pó, e a Bíblia diz que para o pó nós voltaremos. Nós um dia não estaremos mais nessa terra. Nós um dia, como os nossos pais, os nossos avós, que viveram, que deixaram a sua semente, que deixaram o seu legado, nós um dia passaremos daqui. E essa nova geração que está chegando vai falar de mim e de você. Vai falar dos seus pais, dos seus avós. E o que é que eles falarão? Eles falarão de pessoas como nós, que fomos presunçosos, religiosos apenas? Ou eles falarão de pessoas que foram tementes a Deus, que deixaram exemplo, não só de honestidade, mas um exemplo de temor? A Bíblia, quando relata que o publicano, ele pede a Deus misericórdia, a Bíblia diz, no versículo 14 que nós lemos, que o próprio Senhor Jesus disse: este desceu justificado. A Bíblia vai dizer no livro de Romanos que quem nos justifica é Deus. Quem nos justifica é Deus através do sangue de Jesus. Porque Jesus, quando ele vai ali à cruz, quando ele se coloca como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados são colocados em Jesus Cristo. E naquele momento a Bíblia diz que ele se fez maldição. Jesus Cristo, o homem, ele se fez maldito. Ele se fez a maldição ali naquele lugar. Por isso que a Bíblia diz que ele teve que morrer, mesmo não tendo pecado nenhum. Mas a Bíblia também diz que ao terceiro dia ele ressuscita. Ele ressuscita. E a Bíblia diz que ele está vivo. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz que ele é o primogênito. É o primeiro que venceu a morte. E assim como ele que venceu a morte, todos nós que um dia entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, todos nós que nos entregamos a Ele como esse publicano: Senhor, tem misericórdia de mim. Não se justifique dizendo você: eu sou religioso, eu não minto, eu não roubo. Não se justifique, porque a Bíblia diz, Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu não gosto de falar de ninguém quando o exemplo é negativo. Eu estava distante de Deus. Eu estava a passos largos caminhando para o inferno. E ai de mim, se não me voltasse para Jesus Cristo. Alguém pregou o Evangelho para mim. Alguém orou pela minha vida. Mesmo eu, filho de crente,
que também não roubava, que não matava, que não fazia muitas coisas erradas, mas tinha sim pecado. Mas Jesus Cristo teve um encontro comigo, ou melhor, eu tive um encontro com o Senhor. No dia em que eu fui convidado a ouvir a tua palavra, e a palavra entrou no meu coração como uma flecha queimando, e eu descobri que eu era apenas criatura de Deus. Eu não era filho de Deus. Porque a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, que todos aqueles que recebem a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, tornam-se, vou repetir de novo, tornam-se filhos de Deus. Enquanto nós, neste mundo, sem Jesus Cristo, somos criaturas de Deus. Para sermos filhos de Deus, só e somente só através de Jesus Cristo. Por isso ele diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu fosse falar esse verso na primeira pessoa, eu não tenho condição. Porque eu falaria assim, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai senão por Ele. Mas Jesus disse, ninguém vem senão por mim. Você é inteligente o suficiente para entender essa diferença. Eu, como homem limitado, pecador, lavado e remido no sangue de Jesus, ainda assim eu digo, ninguém vai senão por Ele. Mas Jesus disse, ninguém vem. Ninguém vem. Jesus está chamando para si a responsabilidade. O publicano, cobrador de impostos, que estava todo errado, ele reconheceu isso. Por isso que ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Nesta noite, o Espírito de Deus te convida, bate a porta da tua casa, da tua vida, para dizer, filho, filha, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e deixar eu entrar na sua vida, eu cearei contigo e você vai cear comigo. A palavra cear no grego significa comunhão. O convite de Jesus esta noite, que só o republicano aceitou, é para que ele tenha verdadeiramente comunhão. Comunhão comigo e com você. Mas alguém pode me questionar, os meus problemas sumirão? Não. Mas nós teremos um advogado que é Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Nós teremos sobre as nossas vidas o Rei dos Reis. Nós teremos sobre as nossas vidas o Senhor dos Senhores. E nós teremos aquilo que é mais precioso para o ser humano na face da terra. Onde está escrito lá em Lucas, capítulo 20, versículo 10. Onde muitas pessoas querem o poder de Deus para curar enfermos, para expulsar demônios. Mas a Bíblia diz, não vos alegreis, porque vocês expulsam demônio ou curam enfermos. Se alegrem muito mais, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Haverá um tempo que esse livro será aberto. E a Bíblia diz que todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida passa diretamente da morte. Quando nós morrermos, quando eu morrer, segundo a Bíblia, eu passo diretamente da morte para a vida eterna. Porque Jesus já pagou lá na cruz. Ele já pagou um alto preço. Tem um hino que diz, sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Jesus traçou esse plano. Por isso que quem morre em Cristo Jesus, quem está em Cristo Jesus, quem decidiu por Cristo Jesus, passa diretamente da morte para a vida. É bem verdade que os que ficam sentem a dor da saudade.
É bem verdade que quem fica tem aquele momento de tristeza. Eu não vou ser hipócrita e nem demagogo para dizer, não, isso aí a gente tira de letra. Não tira. Dói. Só o Espírito é que consola. Só o Espírito de Deus é que nos consola. Mas a proposta de Cristo é para que a misericórdia, para que entre na minha vida e na sua vida, façamos como cobrador de impostos. Todo errado. Ele não se justificou. Ele disse a Jesus, tem misericórdia de mim. Então você faça isso. Você, meus irmãos, que nós estamos aqui também no templo, pense nisso. Olhe para Jesus nesta noite. Dobre o seu joelho onde quer que você esteja. Ore ao Senhor e faça como esse republicano. Faça como esse cobrador de impostos. Diga a Jesus nesta noite, tenha misericórdia de mim. Sou pecador. O fariseu? Não. Eu jejuo. Eu sou religioso. Jesus não está atrás de religioso. A Bíblia diz que Jesus veio buscar o que havia perdido. E sabe o que é que ele havia perdido? Lá no Éden, quando Satanás usa a serpente para fazer com que o pecado entrasse na vida de Adão e Eva. E nós herdamos a mesma natureza de Adão e Eva. Por isso que o segundo Adão, conforme está escrito lá em Romanos, que é Jesus Cristo, o primeiro Adão trouxe morte. O segundo Adão trouxe vida e vida eterna. O segundo Adão é Jesus Cristo. Todos aqueles que estão em Jesus Cristo têm a vida eterna. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa alcançar a sua vida. Este número, eu tenho recebido muitas mensagens, pedidos de oração. Se você depois quiser conversar pessoalmente comigo, pode ligar, pode mandar uma mensagem, marque um horário, a gente entra em contato. Tem sido uma bênção, muitas pessoas, não só daqui de Salvador, pessoas até de outros estados, têm entrado em contato, e tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado na minha vida e na sua vida e na vida de todos nós que estamos aqui. Deus nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus.